coitado. Deixa os mundanos usar este termo. Nós não usamos isso. O cristão não morre e não se torna malogrado. O cristão não é infortuno. Nós temos esperança da vitória sobre a morte. O malogrado é incapaz. Um acabado. Nós não acabamos pela morte. Vivemos após a morte. Temos a vida eterna. É bom mudarmos a maneira que tratamos os nossos entes queridos. Não os diminuirmos até lá de ser malogrados. Não são para aqueles que são cristãos, não são. Nem Deus olha por eles assim. A morte dos santos é preciosa para Deus. O segundo princípio é a esperança na ressurreição. Vitória sobre a morte e esperança na ressurreição. A crença na ressurreição futura traz consolo. Voto lenda kala yevuvu muna lufuluku. Dilenda nada luonele lo munantima mie. Tulenda kala ye lubombolo luonele lo munantima mie. Se nós podemos crer que a esperança da ressurreição, os crentes vão ressuscitar, conforme o texto que lemos. Paulo diz, ao sonido das trombetas, ou trombetas de Deus, os mortos em Cristo vão ressuscitar. Vão ressuscitar. Se podemos acreditar no que Deus diz, então podemos ser consolados. Quando temos o caso de morte, temos que pensarmos da ressurreição desta pessoa no tempo que Deus estabeleceu. Isso vai diminuir, vai reduzir o peso, aquela carga emocional que sentimos. Voto lenda, indo langa, monto fuidi, cato que deva tabizer, mucuiquisi. Tua indo lavo munantuala, katama beniko, seca fulutiswa munafua. Então, zito que na tukala dia munantima, seca fuluka. Kadi, tu zeyevo katama beniko, setua monana diaka. E temos hinos até cantamos que nos mostra essas verdades. Que tu vamba nangrako, que tu vamba nangrako, que tu vamba nangrako, que tu vamba nangrako, toca langa, eu vou doce, tu levo a tu vamba. Aleluia! Cantamos isso, mas muitas das vezes, não sei se só cantamos ou por cantar, são hinos inspirados na base bíblica de que os cristãos vão se rever, vão se reencontrar. A morte não é um fim para nós, não uma separação definitiva, é temporária. Vambana kuafitangu kaka, como alguém que viajou na Europa, um dia pode voltar. É assim quando nós deixamos este mundo, um dia nos veremos. Terceiro princípio, vida eterna. Nós acreditamos em Cristo Jesus e temos a garantia da vida eterna. Deus diz,
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu unigênito Filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em João 3,16. E em 1 de João 5,12 diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nós temos o Filho de Deus, temos a vida, sim, é a vida para sempre, vida sem fim. Por isso Jesus, na morte de Lázaro, ele não disse que Lázaro morreu, ele disse dormir. E os discípulos disseram: se ele dormir, quando vamos lá chegar, vamos lhe acordar. Só que Jesus falava da morte física, morreu mesmo. E quando chegaram, ouviram que Lázaro já foi sepultado 4 dias depois. Todas as esperanças dele de acordar Lázaro acabaram. Só estava olhando agora Jesus. Mas Jesus havia dito: vamos lá. E Jesus demonstrou isso. Lázaro tornou a viver. Foi apenas uma demonstração para tirar as dúvidas dos saduceus, que tinham seu quartel-geral lá em Betânia, que não acreditava sobre a ressurreição dos mortos. Por isso Jesus terá de deixar ainda 4 dias, para não dizer que não, Lázaro estava desmaiado e que Jesus depois veio lhe acordar. Não, vão ainda lhe enterrar. Depois ele chama e veio a vida. Dissipou as dúvidas. Amados, a vida eterna é dom de Deus. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6:23. É dom gratuito de Deus para todos que acreditam em Cristo Jesus. A alma continua a existir e se une a Deus, aguardando a ressurreição do corpo para a vida eterna, conforme ensina a igreja. Esse é o ensino da igreja. E a igreja não inventou isso, está na Bíblia. O quarto princípio: consolo em Deus. Quando nós temos o assunto da morte, temos que saber, de outro lado, temos o consolo de Deus. Deus não nos deixa sós, não nos abandona. O consolo de Deus está presente. A Bíblia diz que Ele é o nosso socorro na angústia. Quando temos situação de morte, somos angustiados, mas o socorro de Deus está presente. Tu fuililo, tu abambo kamoyo vo lusadi sulanzambi lunanga vakati kweto kadizambi katubembo eleko katuyeku eleko munampasi zeto na nzambi munanga yeto kitwati nzambi una vakati kwetu. Mesmo na dor, Deus está presente. O Espírito Santo também geme conosco, enxugando as nossas lágrimas e oferecendo força e consolo através da oração e da fé. Quando nós estamos passando neste momento, o Espírito Santo nos acompanha, é nosso amigo fiel, está presente. Jesus diz: não vos deixareis órfãos, pedirei ao Pai para vos enviar a vós outros um outro Consolador. Ele é o Consolador, o Paracleto. Ele está presente para enxugar nossas lágrimas, nos ajudar a aguentar
não ficamos abandonados. Não vamos pensar que Deus já nos abandonou. O crente não pode pensar assim, que parece que está isolado de Deus. Deus é omnipresente. Aprendemos sobre os atributos de Deus. Ele é omnipresente. Nunca será ausente. Está sempre presente. Por isso falamos, Deus está. Ele é. Não ele estará. Ele é contigo. Seja qual for a circunstância, Ele te dá força. Por isso nós precisamos orar. Precisamos ter fé. Munatangwa paz. Paulo, kwabesi Filipo, kapo de ayanzila samba no yetsambo adiante vo. Ntima mieno kami tocani mudiambo kutuko. Que o vosso coração não se turbe, mas em todas as circunstâncias façam conhecer a Deus as vossas petições por meio de súplica, ação de graças. E a paz de Deus que ultrapassa todo o entendimento humano guardará os vossos corações e as vossas mentes, porque vocês estão unidos com Cristo. Quando estamos unidos com Cristo, a paz de Deus está acima do problema que nos afeta. Tu vou vele kwa yani nzambi, munasamu, munamfutu dulomatolo, luvuva mulanzambi, luvioke lengindu, miabeto bangu. Selu asikila unantima, ye munamakani me, kadibeto tunanga, tuayikana, ye Yesu Cristo. Não estamos separados de Jesus. Estamos unidos com Jesus. A paz de Deus é a primeira resposta que Deus nos dá quando enfrentamos problemas que nos atormentam. Por isso, quando há problema, a primeira coisa por fazer é orar a Deus. E acredita que esta oração que está fazendo, Deus está te ouvindo, porque está presente. Todo aquele que vai a Deus, diz a Bíblia, que creia que Deus existe. E Ele é o recompensador, o galardoador daqueles que o buscam. Sem fé não podemos agradar a Deus. Vou ele quando o acuigila, vonzambi, votukafana kwa baonsono, bena bakunsosanga, bena bakuntobanga, nzambi ukubavananga vutu, nzambi futanga, Deus o paga, o renumerador, recompensador daqueles que o buscam. Temos que buscarmos a Deus. Outro princípio, luto com equilíbrio. Nós, quando passamos nessa situação da morte, somos aconselhados a termos equilíbrio. Expressar emoções é normal. O homem tem emoções, tem sentimentos. Chorar é um sentimento. É normal chorar. Jesus também chorou, lá em João 11:35, pela morte de Lázaro. Mas não devemos chorar sem esperança. Não devemos chorar com desespero, não. Temos que nos focalizarmos na fé da palavra de Deus, do que Deus diz. Não em práticas espirituais proibidas por Deus. Não devemos estar a chorar, lamentar e usando práticas espirituais que a Bíblia proíbe. Porque muitos, quando entram nesse assunto da morte ou têm este acontecimento, se esquecem de Deus. Vão olhar pelos falsos deuses para os ajudar.
vão adotando comportamentos estranhos, como falar com o defunto, interrogar o defunto. A Bíblia proíbe isso. Andrei, a mulher que tu suicídio, a mulher que manza isso, que eu não questiona o defunto. São práticas proibidas na Bíblia. Não interroga. Não pergunta ao defunto. Quando vamos enterrar um defunto, não vai colocar garrafas de cerveja acima do túmulo para ele continuar bebendo. Não coloca calçado porque gostava desse calçado, vai colocar lá em cima. Todas essas práticas são proibidas. Você entra em contato com o mundo diabólico. Quando tu la malonga como nasiami, kabadianga como nasiami. Quando dinzano ye soma ko, kabadianga ko. Quando con lambi via masa ko. Kunati tsapatuzali mulatula venankala, kafuata soko. Não faça encantações. Quando ele morreu, nos deixou. Bem, na tradição africana, muito mais Bantu, Bakongo, dizemos mvumbi wafuati ya meso, kafuati ya matuko. Pura mentira, meus pais. Isso não reflete a verdade. São inverdades. Deus, o que nos criou, não disse isso. Ir falar nos túmulos, entrar em contato com o mundo diabólico, mundo dos mortos, os espíritos dos mortos. Não é daquele que nós enterramos, não. Existe um mundo dos mortos que o diabo lidera, organizou no seu reino. Não é para o bem dos homens, é para a sua própria destruição. Até temos o hino que cantamos aqui como está equipado. Mokiama luna zola biyevu minabafua Miki si ebite ki pebile Wanebyabu kadiboso wabuza Biuzola kabatu babo Oso ena yadi yeyabi Não vamos fazer encantações à volta de alguém que serviu a Deus, à volta de alguém que viveu pela graça de Deus, e vocês tornam o corpo dele não sei quem, feitiço, talismã, para vos ajudar em quê? A Bíblia diz, não há contato, não há relação entre os vivos e os mortos. Porque os mortos estão no lugar de silêncio. Não há mais memória. Não é porque vai pensar daqueles que ficaram. Isso não acontece. Morreu, acabou. Bem, pessoas dizem, pastor, eu uma vez eu sonhei, a minha falecida mãe veio me dizer, não se preocupe, eu ando vos guardar. Eu disse, é demônio. Não é tua mãe que faleceu. É um demônio que pegou a imagem da tua mãe para vir te dar esse sonho. É o sonho do diabo, não é de Deus. Amados, nós precisamos ter equilíbrio, não perdermos a fé quando estamos passando num momento como esse. Como viver essa atitude do luto? Como nós, os cristãos, devemos viver essa atitude? Primeiro, aceitar a dor, mas não o desespero. Tem que aceitar a dor. A dor é passageira, mas não desespere. Permita-se chorar e não questionar o defunto. Mantenha a confiança em Deus. Segundo, focar na eternidade. Pensa nas coisas que estão lá no céu.
Paulo disse, Colossenses 3, 1 a 4, se sois ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que estão lá, em cima, coisa do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas coisas que estão aqui na terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Colossenses 3, 1 a 4. Busque as coisas que estão em cima. Além de morrer, você pensa de onde ele foi. E você também um dia da ira. Não busque as coisas da matéria. Deixou o quê? O que deixou? Terreno, carro, roupa. Para criar confusão. Você não vai morrer. Busque as coisas que estão lá em cima. A paz de Deus, a vida eterna, a alegria para sempre. O perdão de Deus. Busque essas coisas. Não é as coisas que estão aqui na terra. Buscar apoio. Buscar apoio, a fé, a família e a comunidade de fé são fundamentais para atravessar o luto. Quando você passa por um momento como este, não esteja sozinho, não se isole. Busque a fé, confie em Deus, busque a família. A família pode se aproximar de você e a comunidade da fé. É bom você ser membro de uma igreja. Isso vai te ajudar quando atravessar um momento de luto. Não esteja mundano. Não tem ninguém que pode trazer uma palavra de consolo. Valorize a vida, perdoar e amar, não procurar vingar-se. Mesmo quando sabemos que alguém provocou a morte do teu ente querido, não busque vingar-se. Morrer por acidente, morrer por assassinato, morrer por uma falha médica, morrer por negligência, não busque vingança. Deixa Deus a ira. Deus diz, a mim a ira, a minha retribuição, pois que darei a cada um segundo as suas obras. E dá sempre graças a Deus quando acontecer a morte, como Jó fez. O Senhor deu, o Senhor tirou. Davi também fez isso. Dá graças a Deus. Porque nós não podemos mudar esse cenário. Só Deus. Por isso, amados, essa é a nossa reflexão, a nossa atitude perante a morte. Wetu fetikadi langa vodiamo di anufwa itu luatiti. Wetu lenda dionatina. Zambi katusalisa. Ye katuvana ngolo nkuma mwanda velela pasivo katutele kwanga moyo ko kansi twakalanga yevuvuvo se twafulutiswa munafua yese twakala mvuka mvu ye Yesu Kristo munankembo ante. Amen. Oremos ao Senhor. Querido Deus, querido Pai, a semente foi lançada com a intenção de instruir, consolar e certamente corrigir também todos presentes neste lugar. Que o Teu nome continue a ser glorificado
no meio de nós. Reconhecemos que o Senhor deu a esta comunidade teu servo e assim o Senhor também decidiu tomá-lo de volta para contigo estar na tua glória. Daí que, Senhor, mais do que isso, só podemos te dizer obrigado e louvado seja o teu nome. Esta é a nossa oração de gratidão pela palavra e pelo ato que o Senhor realizou no meio de nós. Apesar da dor, mas todavia, Senhor, ouvimos o Senhor por meio da tua palavra. Em Cristo Jesus, assim nós oramos. Amém? Estamos a chamar novamente Reverendo Lutembo, Regional do Luanda Norte, para acolher as entidades que chegaram depois das saudações. E vai se preparando a Reverenda Domingas Paiva para fazer a oração a favor da família enlutada. Queremos ressaltar a presença de algumas entidades e irmãos em Cristo que estão conosco, que não estiveram conosco no momento de saudações. Vieram render homenagem ao servo que nos deixa. No nosso meio temos o nosso pai, Reverendo Daniel Tony Anzinga, está conosco também. Pedimos que nosso pai se coloque em pé. Muito obrigado, papá. Deus abençoe. Está conosco o nosso reverendo Lando Maimona Maquiadi, o secretário regional de Luanda Sul, que deixou Luanda Sul, está agora no Bengo, e com o Bengo está conosco. Obrigado. Está conosco também o presidente da Fraternidade dos Obreiros, Reverendo Pedro Muniz Ferreira. Muito obrigado. E todos os servos do Senhor, evangelistas, reverendos, pastores, que chegaram depois das saudações, podem colocar-se em pé. Mamás pastoras, que chegaram depois das saudações, também pode se colocar em pé. Muito obrigado, Deus abençoe, pode aceitar. A mesma também desejamos a todos os irmãos, grupos e coros que chegaram depois, que coloquem-se em pé, nós queremos saudar. Grupos e coros, familiares, irmãos que chegaram depois. Muito obrigado, desejamos a todos boas-vindas. Obrigado. Reverenda Domingas Paiva, enquanto vai se aproximar, a família do nosso papá, Reverendo Macaia Monteiro, vai se preparando também para a biografia. Família, quem vai fazer a leitura se prepara já para a biografia. Mamãe Paiva vai orar a favor da família enlutada. Queremos também informar a igreja o caderno de condolência, o caderno de memória está ali. Ordeiramente, é só chegar, colocar o nome conforme está ali o livro de memórias. Queremos orar. Senhor nosso Deus, Criador do céu e da terra, e tudo quanto que existe a Ti merece a honra e a glória. O Senhor é Deus. Sabia que dia de hoje estaremos aqui. Não és como homem para admirar. A Ti não há admiração. Sabia que o Teu servo, o Teu ungido, Macaia, vai deixar a família. O Senhor sabia. E assim, a igreja, estamos aqui reunida por causa do nosso irmão que tirou no nosso meio.
o nosso irmão e sua família. Nós temos o Deus eterno, o Deus que não há de tosquenejar, o Deus vivo. Nós vemos depositando esta família nas tuas santas mãos. Cuida esta família, consola esta família, proteja esta família de dia e de noite, como um pai não há de tosquenejar, nem dormir. A ti nós viemos colocando esta família nas tuas santas mãos. Que o Espírito Santo, grande consolador, enxuga todas as lágrimas, consola os seus corações, consola a mulher, consola os filhos, consola os sobrinhos, consola os irmãos, consola as mães, etc. Netos, consola, Senhor nosso Deus. Viemos nos colocando diante de Ti. Sabemos que o Senhor, a partir do dia que Ele deixou este mundo, até este momento, até à frente, és o Deus vivo, o Deus que serviu o nosso irmão Macaia. É este Deus que Deus vive que esta família vai continuar a adorar. Nenhum dia, Senhor, esta família vai ir adorar o irmão Macaia, lhe tornar Deus, porque és Deus zeloso. No teu lugar, ninguém pode ocupar. Eles vão continuar a adorar a Ti, o Senhor, o Criador do céu e da terra, o Deus vivo que se apresentou em Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o Deus que Macaia serviu. E este Deus da esta família vão continuar a adorar, vão continuar a servir. Nos colocamos diante de Ti. Obrigado, Senhor, como há de nos ouvir. No nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Amém. Estamos a solicitar a família para a biografia. Pessoas que chegaram até aqui no púlpito para fazer a leitura da biografia. Biografia. Reunimos-nos hoje com o coração entristecido, mas também cheio de gratidão a Deus para prestar a nossa última homenagem ao reverendo Dr. Macaia Mundele, um homem cuja vida foi inteiramente dedicada ao serviço do Senhor, à Igreja e à formação de gerações. Macaia Mundele nasceu aos 14 de dezembro de 1954 na província do Uís, município de Anguila, comuna de Quipedro, bairro de Quissalava. Filho de Pedro Sumbo Macaia e de Nazaré José, casou-se aos 14 de dezembro de 1984. Foi esposo dedicado de Celestina Formosa Bernardo da Costa Macaia e pai amoroso de 9 filhos, de Kenga, Paciência, Pedro, Graça, Formosa, Jazanias, Emanuel, Diaconama e Daniel. De 14 netos, 2 bisnetos, a quem transmitiu valores de fé, responsabilidade e temor a Deus. Chamado por Deus para uma vida de entrega total ao Evangelho,
Converteu-se ao cristianismo em junho de 1980 e sendo batizado no mesmo ano, isto no dia 5 de dezembro. E anos depois foi consagrado ao ministério diaconal na igreja local do primeiro centenário da fé, onde serviu também como diretor da juventude, responsável do estudo bíblico e coordenador de acampamentos bíblicos, onde muitos foram convertidos. Foi o cofundador da Igreja Ieba, na cidade do Lubango, onde os primeiros cultos foram realizados em sua residência. Após um longo e rigoroso processo de formação teológica e espiritual, foi consagrado ao Santo Ministério no dia 6 de outubro de 2006, pela Convenção Batista em São Paulo, Brasil. A partir desse momento, assumiu com zelo e humildade a missão pastoral, com a graça de construir e dar acabamento a templos, vivendo não para si, mas para Cristo e para o seu povo. Homem de saber profundo e incansável, buscador do conhecimento, construiu um percurso acadêmico notável. Era doutor em missiologia, mestre em missiologia, mestre em teologia pastoral, além de possuir várias formações de pós-graduação em teologia e missões realizadas no Brasil. Em Angola, licenciado em teologia pelo Instituto Superior Teológico Evangélico do Lubango, na província da Huila, e ainda jovem, dedicou-se à área da educação como técnico médio em pedagogia geral, demonstrando desde cedo a sua vocação para ensinar. Como educador, foi um verdadeiro formador de consciências e de líderes cristãos. Lecionou durante muitos anos no Seminário Teológico Batista, STB, no Instituto Técnico de Saúde da Ieba, no Instituto Superior de Teologia e Ciências Sociais de Angola, ISTECISA, sendo também orientador de muitos trabalhos de fim de curso para a obtenção do grau de licenciatura. A sua sala de aula foi sempre um espaço de rigor acadêmico, mas também de fé viva, ética cristã e compromisso com a missão. No Ministério Pastoral, serviu com dedicação em várias comunidades em Angola e no Brasil. Foi pastor titular, pastor adjunto, deixando marcas profundas nas igrejas onde passou. Igreja Evangélica Batista em Bartolândia e Jardim, São Paulo, Brasil. Centro Evangélico da Ieba do Negás, Igreja Local da Ieba do Papelão, Igreja Local da Ieba do Primeiro Centenário da Fé, Igreja Local da Ieba da Água Viva do Ticolo, Igreja Local da Ieba Emanuel Cazenga, Igreja Local da Ieba Fonte da Vida, hoje ainda. Em cada local foi mais do que um pastor, foi um conselheiro, um pai espiritual, um mediador e servo fiel. Sua contribuição ultrapassou as fronteiras da igreja local, tendo servido a igreja a nível nacional como secretário-geral e secretário administrativo da União Bíblica de Angola, com integridade, visão e espírito de serviço. Dotado de uma impressionante capacidade linguística, comunicava o Evangelho em português, francês, lingala, kikongo, quimbundo e inglês, o que fez dele um verdadeiro missionário intercultural, capaz de alcançar corações em diferentes contextos e cultura. Hoje, despedimos-nos de um servo fiel, de um pastor exemplar, de um acadêmico respeitado,
e de um homem de Deus, cuja vida foi um sermão vivo. A sua obra permanece nos seus escritos, nos seus alunos, nas igrejas que pastoreou e nas vidas que tocou. Como diz a Escritura, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Segunda carta de Paulo aos Timóteos 4, verso 7. Que o seu legado continue a inspirar-nos e que o Senhor conforte a família, a igreja e todos quanto hoje choram a sua partida, certos de que Ele descansou nos braços do Pai, aguardando a gloriosa ressurreição. Que o Senhor, a quem serviu com fidelidade, o receba com as palavras eternas. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Descansa em paz, nosso avô, pai, tio, irmão, sobrinho, amigo, colega Macaia Mundelo. A sua memória viverá para sempre em nós, a família. Muito obrigado. Vamos a dar sequência do nosso programa. Chegou então o momento da primeira parte da leitura dos elogios fúnebres. Primeira parte da leitura dos elogios fúnebres. Vai começar a fraternidade de pastores, vai seguir a igreja local Fonte da Vida, IEBA Zona Europa, igreja local de Papelão, igreja local de Cazena. Vai fechar a primeira parte de elogios fúnebres. Segue então fraternidade de pastores. Então logo terminar, se prepara a Fonte da Vida. Fraternidade de pastores e se prepara a Fonte da Vida. Muito obrigado pelo tempo que me foi concedido. Elogio fúnebre do descanso eterno do reverendo Dr. Macaia Mundelo. É com profunda dor e consternação que a Igreja Evangélica Batista em Angola tomou conhecimento do descanso eterno do nosso querido reverendo Dr. Macaia Mundelo, filho de Pedro Sumbo Macaia e de Nazaré José, falecido aos 8 de janeiro de 2026 em Luanda, vítima de doença. Nascido em Anguela, província do Is, aos 14 de dezembro de 1956. Hoje estamos a cumprir o doloroso dever de tecer algumas palavras em nome daquele que foi servo exemplar, incansável, atencioso, carinhoso no seio da igreja e da sociedade, o inesquecível reverendo Dr. Macaia Mundelo. Professor Macaia, carinhosamente chamado por nós, deixa um legado de 38 anos de ministério, desde o Brasil e Angola, um pastorado assente em valores como a influência, visão, honestidade, paixão, integridade, dedicação, empatia, respeito, resiliência e autenticidade, tornando a vida cristã mais atraente, forte, unido e coeso. Em circunstâncias de dor e de luto, prestamos a nossa homenagem, pois perdemos um servo, um pai, um amigo, um professor. A IEBA e, em particular, a Igreja Local Fonte da Vida, perde um dos seus melhores servos e deixa, sem sombra de dúvida, um grande vazio em nós, de forma muito prematura, deixando um vazio difícil de preencher, numa altura em que a Igreja, a família e a sociedade precisavam da sua presença. Reverendo Dr. Macaia Mundelo foi um pai, um avô, um pastor, um professor e irmão. Suas pregações encantadoras, seus conceitos inovadores,
optando sempre pela união da igreja e das famílias, que eram um dos seus principais focos. Nos deixou sem dizer adeus. A sua falta não será sentida, será vivida em muitos anos dos nossos corações. Esta será uma forma profunda de prestarmos o reconhecimento. A vida foi dedicada às causas nobres do Evangelho e aos pelos quais ele tão fervorosamente abraçou. Todos viajantes deste mundo, todos somos passageiros deste chamado terra. Todos somos viajantes deste mundo, todos somos passageiros deste lugar chamado terra. Nascemos, crescemos e voltamos à casa do Pai. E por isso, bem sabemos que a nossa perda é apenas física, pois Jesus Cristo, o Salvador da humanidade, a quem o reverendo Dr. Macaia Mondele serviu, disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Com estas palavras, cremos que a terra perdeu, mas o céu ganhou. O apóstolo Paulo disse: para mim viver é Cristo e morrer é ganho. Que o legado do reverendo Dr. Macaia Mondele seja uma alavanca para a nova geração. Rogamos a Deus, o seu Criador, que receba o reverendo Dr. Macaia Mondele, seu servo, na sua eterna glória, em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem serviu ao longo da sua peregrinação nesta terra. A família enlutada, reiteramos em nome da Igreja Evangélica Batista em Angola os nossos profundos sentimentos de pesar e dor. Que a sua alma descanse em paz. Luanda, aos 12 de janeiro de 2026, pela fraternidade dos pastores da época. Muito obrigado. Enquanto a igreja local Fonte da Vida vai se aproximando, para não deixar a coisa meio de cansativo, vamos só entoar uma estrofe do hino versão português, número 360. Morri na cruz por ti, morri para te livrar. Hino número 360, primeira estrofe. Morri na cruz por ti, e morri pra te livrar. Nessa Saudações extensivas a todas as entidades aqui presentes, nomeadamente a sua Excelentíssima Secretário-Geral e representante legal da IEBA, ao Secretário Regional de Luanda Norte, ao Colégio Pastoral da IEBA, ao responsável das igrejas locais da região de Luanda Norte e Sul, aos demais líderes e aos membros da nossa amada Igreja IEBA. E a graça do Senhor esteja com todos nós.
Hoje estamos reunidos para celebrar a vida de um homem incrível, o reverendo Dr. Makaya Mundere. Ele foi um pai, marido, amigo, pastor e membro valioso da nossa igreja. Reverendo Dr. Makaya Mundere foi um homem de grande coração, conhecido pela sua bondade, sua generosidade e seu sorriso contagiante. Sempre esteve disposto a ajudar os outros, seja com um conselho, um ombro para chorar ou uma mão para ajudar. Ele foi um líder natural, sempre pronto a assumir responsabilidade e a inspirar os outros a fazer o mesmo. Sua paixão pela vida e sua dedicação na obra do Senhor foi uma inspiração para todos nós. Embora a sua partida seja um golpe doloroso para todos nós, lembramos da sua vida e o seu legado. Ele nos deixou com memorável, preciosa, lições valiosas. Na sua primeira pregação como responsável da Igreja Local Fonte da Vida, no domingo, dia 9 de novembro de 2025, exortou-nos com o tema Seja Pessoa de Bem. Está com o texto bíblico de Atos 10:38, e na sua última pregação, no domingo, dia 4 de janeiro de 2026, exortou-nos com o tema O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos 23. Foi um exemplo como viver uma vida devoto a Deus. Descanse em paz, reverendo Dr. Makaya Mundere. Será profundamente lembrado dos nossos corações. Que Deus continue consolando a sua igreja e a sua família. Muito obrigado. Zona Europa, elogio fúnebre. Podemos passar para a igreja local de Papelão. Elogio fúnebre da igreja local de Papelão. Podemos continuar o hino que estamos a cantar, 360. Na cruz,
elogio fúnebre do nosso antequerido pastor Dr. Macaia Mundele. Agradecemos a Deus pelos anos da vida que o Senhor nos permitiu viver, cooperar, se alegrar chorando com o reverendo Dr. Macaia Mundele, servo fiel do Senhor que combateu o bom combate, terminando a carreira e guardando a fé. 2 de Timóteo 4:7. Foi um homem decidido à obra de Deus, comprometido com a palavra, com a igreja e com o cuidado espiritual do povo. Seu ministério deixou marcas profundas na fé, ensino, disciplina espiritual e amor cristão. A sua voz silenciou-se na terra, mas o seu testemunho continuará a falar às gerações futuras. Descansa em paz, servo bom e fiel. O reverendo Dr. Macaia Mundele foi um homem de oração, assim como o lema que trabalhou com a igreja local de Papelão, WISH. Primeiro desafio, oração. Segundo desafio, oração. Terceiro desafio, oração. Foi um homem de serviço, de entrega total na obra do Senhor. A vida ensinou-nos a perseverar a fé, amor, a igreja e caminhar em obediência à palavra de Deus. Hoje choramos a sua partida, mas nos consolamos na esperança da ressurreição, pois bem-aventurados os mortos que morem no Senhor. Apocalipse 14:13. A vida do reverendo foi uma carta aberta, escrita pelo Espírito Santo para a igreja local de Papelão, a IEBA em geral e não só. Seu legado não está apenas nos anos vividos, mas nas almas cuidadas, nos ensinamentos deixados e no exemplo da fidelidade a Deus. A igreja perde um pastor, mas o céu recebe um servo. Que seu exemplo continue a inspirar pastores e líderes fiéis. O reverendo viveu para servir a Deus e a sua igreja. Homem de fé, dedicação e amor pastoral. Deixa um legado espiritual que hoje jamais será esquecido. O Senhor o recompense pelo seu trabalho. Hebreus 6:10. Para com a família do nosso antequerido reverendo Dr. Macaia Mundele, expressamos as nossas mais sinceras condolências. Saibam que o vosso e nosso antequerido cumpriu sua missão com dignidade, fé e temor a Deus. Que Deus, de toda consolação, fortaleça os nossos corações e conceda paz neste momento de angústia a todos. A igreja local de Papelão, WISH. Obrigado. Pede-se encarecidamente ao proprietário